pergunta do programa de hoje: como ficará o mundo após a manifestação do anticristo? Bem, a resposta está na palavra de Deus, sem dúvida alguma. Mas no livro 24, Extraordinários Eventos, nós encontramos a resposta a essa pergunta. Nós já temos falado aqui eu já tenho falado aqui que o primeiro evento que marcará a chegada do juízo de Deus à Terra é a manifestação do anticristo. É a besta que vai aparecer nesta terra. A Bíblia mostra este anticristo se manifestando através da revelação do primeiro selo, do capítulo 6, onde aparece um cavaleiro montado num cavalo branco. Logo na sequência nós temos os outros selos que nos mostram qual o ambiente, como ficará a terra a partir do surgimento do anticristo. Então nós temos o cavalo vermelho, que nos revela que os homens se matarão uns aos outros e de forma sobrenatural, por motivo algum. A revelação do segundo selo quer dizer isso, que não haverá um motivo aparente, não haverá uma razão. Hoje as pessoas se matam por alguns motivos, mas logo que o anticristo se manifestar, a terra vai estar tão infestada de demônios que as pessoas, os homens, vão se matar uns aos outros sem motivo. E isso nós entendemos porque vai ser pela ação deste juízo de Deus, que é representado, mostrado de forma figurativa com esse cavaleiro montado num cavalo vermelho. Esta é a revelação do segundo selo. Logo depois, então, surgirá um período de fome, que é a revelação do terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto. Na Bíblia, no Antigo Testamento, quando uma cidade estava passando por fome, ou ela era cercada, sitiada, isso era muito comum naquela época. Algumas cidades tinham muralhas e os moradores daquela cidade, quando eram atacados, eles ficavam entrincheirados, né? Então aqueles que estavam atacando a cidade faziam um cerco, não deixavam entrar comida e nem sair. E aquela cidade então começava, com o passar do tempo, passar um tempo de fome. Se dizia que ela estava de luto. A fome era motivo de dizer que a cidade estava de luto. Por isso que a revelação do terceiro selo é um cavaleiro montado num cavalo preto, que representa a fome que vai vir sobre a terra logo depois do surgimento do anticristo. E nós vemos, então, no livro 24, Extraordinários Eventos, este evento, a partir do terceiro evento, a Bíblia nos mostra que uma terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde serão queimadas. É o que nos diz Apocalipse capítulo 8, no versículo 7. Então eu vou ler, diz assim, eu estou lendo agora aqui a página 50 do livro 24, Extraordinários Eventos. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, isso será um evento de grandes proporções. Uma terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde vão incendiar por causa deste juízo de Deus. Como se dará isso? A Bíblia não nos dá detalhes. Apenas diz que uma terça parte da terra e das árvores de toda a erva verde vão pegar fogo. Mas vai ser um incêndio, digamos assim, causado
por algo da esfera espiritual. Nós temos aqui o relato, em Apocalipse 8:7, de que logo que o anjo toca a sua trombeta, então se ouviu saraiva e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra. Isso resultou nesta queimada grande, né? Nessa queima de parte da terra. Não creio que isso ocorrerá numa área específica, mas como o juízo de Deus ele é sobre os pecadores, onde houver pecadores, esse juízo acontecerá. Então nós não devemos pensar assim, será que vai acontecer na África ou na uma região da Europa, um terço, né? Não. Um terço significa que uma terça parte em todos os lugares onde nós encontrarmos a presença de pecadores. Jesus diz que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Na Bíblia, cadáver são os pecadores. E é justamente aí que cai o juízo de Deus. E o objetivo, sim, é chamar a atenção para os pecadores. Agora, como ficará o ambiente na terra? Então, no capítulo 51 do livro, diz assim: ao tocar o solo, essas pedras incandescentes fazem com que focos de incêndio surjam por toda a parte. Há fogo por todos os lados, cidades, campos e até mesmo nos lugares mais remotos, como as ilhas. Nenhum local do planeta escapa deste juízo. Casas, edifícios, indústrias, veículos, florestas e até mesmo a vegetação rasteira estão sendo consumidos pelo fogo. No livro 24 Extraordinários Eventos, eu faço um relato no tempo presente, por isso estou aqui fazendo um relato como se estivéssemos vivendo este momento. Então aqui tem um subtítulo, um terço. Depois de um tempo, o fogo se extingue. O resultado foi que uma terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde do planeta foram queimados. Um estado de calamidade. As pessoas iniciaram uma busca desesperada por comida. Multiplica-se a violência. Os homens chegam ao ponto de tirar a vida uns dos outros na disputa por um pouco de alimento. Não há transporte, energia, combustíveis, remédios, nada funciona, nem mesmo sistemas de comunicação. O mundo todo vive um estado de calamidade. A capacidade do planeta em sustentar a humanidade após este grande incêndio foi drasticamente comprometida. Há uma expressiva interrupção na cadeia produtiva de todos os países. O mundo passa a viver uma crise de subsistência sem precedentes em sua história. Doenças e ataques de animais ferozes. As pessoas começam a adoecer. À medida em que o tempo passa, a violência aumenta ainda mais. Animais começam a morrer de fome, pois ocorreu uma ruptura na cadeia alimentar de todo o planeta. A escassez de presas faz com que, em algumas regiões do mundo, as pessoas sejam atacadas por animais ferozes. Há muitas mortes por causa disso. A revelação do quarto selo é um cavalo pardo. Nos fala que um terço da população da Terra vai ser morto por causa da ação deste cavaleiro. A ele foi dado... o cavalo é pardo, mas sobre ele, eu havia me esquecendo de dizer, sobre ele está montado um cavaleiro cujo nome é Morte e o inferno segue, diz a revelação do quarto selo. Então, essa ação deste cavaleiro, ela representa doenças, morte pela espada e ataques de animais ferozes. E aqui nós encontramos a resposta: por que os animais ferozes vão atacar as pessoas? Porque vai faltar alimentos para eles. Então, algumas regiões onde tem leões e outros animais deste porte, esses animais vão matar muitas pessoas. Então, a profecia ela é precisa. Assim vai ficar o ambiente da terra muito terrível. Logo que começar o juízo de Deus, então vai começar a grande tribulação. É verdade que este quadro aqui que nós estamos vendo, que é relatado na profecia do Apocalipse, inicialmente é um quadro drástico comparado com os nossos dias, mas comparado com o que ainda vai acontecer no final dos 7 anos, é ainda algo ameno, algo brando, porque à medida que o tempo vai passando, a intensidade dos castigos de Deus vai aumentando sobre a terra.